O arco de Elbaf é premeditado desde o capítulo 117 de One Piece, lançado em dezembro de 99, quando eu nem fazia ideia do que era um mangá. Agora, em 2023, finalmente temos a informação de que os Chapéus de Palha realmente estão indo para Elbaf. Vamos recapitular tudo o que sabemos sobre essa ilha de gigantes e analisar esse arco que tem a chance de ser o mais importante da obra e que provavelmente mudará tudo o que sabemos sobre One Piece. Vamos começar falando de Little Garden, onde conhecemos Dory e Brog. Eles foram os primeiros gigantes da história que mencionaram a ilha de Elbaf e sua cultura guerreira, que é o primeiro ponto que precisa ser abordado nesse arco. Os gigantes de Elbaf são orgulhosos guerreiros que têm como principal tesouro sua própria honra. Por isso, Dory e Brog batalharam por 100 anos por uma disputa boba, acreditando que o deus de Elbaf protegeria a pessoa que estava certa, tornando-o vitorioso na peleja. Os dois quase lutaram até a morte e ficaram profundamente abalados quando quase morreram por causa de uma sabotagem do Mr. Tree, o que, na cabeça deles, não era nada honroso. Não parece que Oda quis mostrar pra gente que as maneiras de Elbaf são um pouco problemáticas? Não sei, pra mim parece que sim. E como Oda não dá ponto sem nó, acho que isso foi feito para antecipar a ocorrência de novos conflitos desse tipo quando os Chapéus de Palha chegarem em Elbaf. Inclusive falar ponto sem nó é uma coisa muito de velho, né? Não que eu seja novo, mas enfim. Certamente haverá mal entendidos na ilha, porque embora os gigantes sejam muito fortes, frequentemente não são muito espertos e são facilmente enganados por outras partes manipuladoras que provavelmente participarão desse arco, como o Barba Negra. Mas lá no final do vídeo a gente fala mais sobre isso e sobre qual vai ser a consequência disso tudo. Falando da cultura de Elbaf, não podemos deixar de falar sobre outro ponto importantíssimo com o qual ele se conecta, que é o próprio Usopp, o nosso segundo ponto principal que precisa ser abordado nesse arco. Quando ele viu o orgulho dos gigantes em serem guerreiros do mar, Usopp finalmente entendeu o que ele queria se tornar, tanto que no final do arco de Little Garden, ele declarou que iria visitar Elbaf algum dia. Isso também já deixa meio que estabelecido que Usopp será mais desenvolvido nesse arco, tendo mais tempo para aparecer, o que é ótimo, já que o personagem tá meio apagado há um certo tempo. Se você concorda que o Usopp tá apagado ou discorda disso, deixa sua opinião ali embaixo pra gente conversar a respeito. Além disso, especulando que o Usopp realmente terá mais desenvolvimento em Elbaf, não podemos esquecer que, além de seus ídolos gigantes, Dory e Brog, outra figura muito importante vai estar por lá, seu pai Yasopp. E esse esperado reencontro de pai e filho pode ser bem complicado, porque Yasopp saiu de forma negligente da vila de Usopp quando ele era apenas uma criança. Na verdade, Yasopp só conhece o filho pelas notícias e recompensas que ele teve contato. Portanto, ele pode estar esperando um deus atirador rei Usopp Sogeking como parte da tripulação de Yonkou quando o conhecer, e a gente sabe que as coisas não são bem assim, né? Provavelmente o Usopp vai mentir para manter a fachada e tudo mais, o que pode nos levar a momentos realmente emocionantes, mas aí já é especulação demais. Mais um ponto estabelecido em Little Garden diz respeito a Vivi, o que nos leva ao nosso terceiro ponto que pode ser trabalhado em Elbaf. A princesa estava com os Chapéus de Palha quando eles foram a Little Garden e descobriram sobre Elbaf e os gigantes. Então, nesse arco, seria o momento perfeito para ela voltar a fazer parte do bando, mesmo que temporariamente. Levando em conta sua situação atual após o Leveling, onde ela foi dada como desaparecida, quando na verdade ela foi resgatada por Morgans, faz sentido que o espalhador de fake news vai querer seguir Luffy para Elbaf para ficar por dentro de todas as notícias, e em algum ponto os Chapéus de Palha vão acabar encontrando a Vivi, quer dizer, pelo menos é o que eu acredito que vai acontecer, né? E para reforçar isso, a gente tem que sempre lembrar quais foram as últimas palavras da Vivi para Luffy e sua tripulação lá atrás, quando eles se despediram. O quarto ponto, que com certeza precisa ser trabalhado no arco de Elbaf, tem relação com sua própria mitologia. Obviamente, a temática da ilha é inspirada nos Vikings, que foram os primeiros piratas de que se tem conhecimento. Além disso, uma das principais inspirações de Eiichiro Oda ao fazer One Piece foi em um desenho animado que passava no Japão chamado Shisana Bikin Biki. Então, podemos esperar que Oda vai trabalhar muito essa temática no arco, que tem potencial para ser um dos mais importantes da obra. E quem assistiu esse outro vídeo aqui do canal já sabia da importância de Shisana Bikin Biki para One Piece. Então, que tal você já se inscrever aqui para não ficar por fora de nada? Voltando ao assunto, como os gigantes têm uma expectativa de vida muito longa e uma ligação muito forte com a pirataria, eles podem ter histórias muito importantes para contar aos Chapéus de Palha. Essas histórias podem finalmente nos dar respostas sobre a história da raça dos gigantes, por exemplo. Podem nos revelar o motivo de Elbaf ser conhecida como a Ilha dos Gigantes, enquanto sabemos que existem assentamentos gigantes em outros lugares, como no South Blue, lugar de
origem de Sol. Inclusive, o próprio Sol chama os gigantes de Elbaf de selvagens. Então, qual que é a história por trás dessa divisão dos gigantes? E por que algumas tribos são tão diferentes umas das outras, né? Como as tribos de Ors ou dos Yet-Kuls. Yarundin tem 22 metros, os Yet-Kul tem 42, Ors 2 tem 67 metros e o Ors original poderia ser muito maior do que isso, com quase 30 km de altura. Sobre esse assunto, veja o nosso vídeo de comparações de tamanho dos seres de One Piece. O card também vai estar lá no final. E o quinto ponto que pode ser abordado em Elbaf e que tem chance de mudar tudo que sabemos em One Piece tem relação com a revelação de que Jagordi Sol está vivo e que ele herdou a vontade de Ohara, coletando seus livros e levando-os para Elbaf. Vale lembrar que o Professor Clover e os arqueólogos de Ohara descobriram informações massivas do século perdido, como o nome do Grande Reino, por exemplo. Infelizmente, ele não conseguiu nos revelar essa informação antes da obliteração da ilha. Sol coletou os livros que estavam sendo destruídos e os levou para Elbaf, onde não só descobriremos o nome do Grande Reino, mas possivelmente até mesmo algumas informações sobre a Akuma no Mi de Luffy. Durante o flashback da Big Mom, vimos que Elbaf também acredita no Deus do Sol. Na verdade, essa é uma das razões pelas quais eles jejuam durante o solstício de inverno. Portanto, com o conhecimento de Ohara e Elbaf combinados, há grandes chances de encontrarmos pistas consideráveis e substanciais sobre o século perdido, o Deus do Sol e até mesmo sobre Joy Boy. Mas, mais importante ainda, haverá informações sobre os Poneglyphs e Laugh Tale. Isso, se for abordado dessa forma, né, unindo os conhecimentos de Elbaf e Ohara, vai mudar tudo que a gente sabe sobre One Piece. Outra coisa que precisamos lembrar é que Dragon iniciou o exército revolucionário por causa do incidente de Ohara, então ele também poderia estar envolvido nesse conflito de Elbaf, que gira em torno de informações cruciais sobre o governo mundial. Unindo essa questão de Elbaf, de Ohara, unindo essa questão do exército revolucionário, sabendo que os Chapéus de Palha vão partir de Egghead para Elbaf com o exército, com Gorosei, com uma porrada de gente atrás deles, vocês acham que o Barba Negra ficaria de fora desse conflito? Provavelmente não. Então, ele também pode ser adicionado a esse evento massivo que talvez leve ao fim de Elbaf. Nem conhecemos ainda a ilha, mas eu já tô falando aqui do final dela. Mas, enfim, pra mim, o fim de Elbaf faz sentido justamente por causa dessa mitologia nórdica em que a ilha é inspirada. Uma vez que veríamos o seu próprio Ragnarok, né? O seu próprio Apocalipse. E como o narrador de One Piece já nos disse anteriormente, a grande frota de Luffy causará um incidente de proporções históricas. E como eu falei, com todas essas peças reunidas, será mesmo que a grande frota do Luffy não vai pra lá? Porque se ela for, eu tenho certeza que esse evento de proporções históricas que ela vai causar, vai ajudar a causar, né, no caso, vai ser o fim de Elbaf. Vocês acham que esses 5 tópicos que eu mencionei serão utilizados no arco de Elbaf? O que ficou de fora? Tem mais coisa pra ser abordada? Comenta lá embaixo pra gente conversar. Para mais conteúdos de One Piece, veja os 2 vídeos que eu mencionei no decorrer do vídeo que estão aparecendo aqui na tela pra você agora. E aproveita pra se inscrever no canal.